Boa tarde, 1h31. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. É sempre bom ter você aqui conosco, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, agora você está conosco. O Lalá já apertou o biloto ali, já apresentou as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista e tem também o WhatsApp, que você pode fazer a contribuição, né? A sua contribuição para mim não, para nós, né? Você me ajuda a construir o conteúdo das entrevistas, afinal de contas são tantos os assuntos, é impossível dominar tudo quanto é assunto que aparece por aqui, mas com a sua contribuição, qualificada contribuição, tenho certeza que a gente sempre se deu bem, não vai ser agora que o caldo vai desandar, né? Eu peço só que você coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro e fale o que você pensa. Perfeito? Hoje nós vamos conversar nos 2 primeiros blocos do programa uma situação importante. Já vem de longe, mas de muito longe, as críticas a respeito da antiga Lei 8666, né? A Lei de Licitações. Quantos gestores públicos não falavam que essa lei precisava ser reformulada, atualizada? E, se a memória não me falha, há 2 anos isso foi feito. Uma nova lei de licitações e contratos. E a nossa Procuradoria-Geral do Estado tem um acúmulo, um trabalho em cima disso. Lançou agora, recentemente, uma cartilha e nós vamos conversar com o procurador-chefe da Procuradoria Administrativa da PGE, o procurador Paulo, conversar com ele. Então você vê que o assunto tem de extremo interesse público. Você sabe como um departamento responsável pelas licitações amarrado, lento, você vê o impacto disso, correto? Então a PGE vem em boa hora essa cartilha, vamos conversar os detalhes sobre ela, os avanços, como que os gestores públicos podem usar essa cartilha com segurança para poder agilizar as coisas. Mas o Acre precisa agilizar as coisas. Onde estão as obras públicas, não é mesmo? A economia engessada. Vamos ver com a PGE o que a PGE diz a respeito disso. Mas antes de chamar o nosso entrevistado, para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização. Fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Perto do piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio. E quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. Hiper Empreendimentos. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Muito bom. 1h35. Seguinte, antes de... Aperta o piloto aí, Lala. Deixa eu falar aqui rapidamente. São 2 situações. A primeira é a seguinte. A primeira é de âmbito mais geral. É só um apelo, digamos, uma referência que o Gazeta Entrevista nunca se omite, né, sobre os assuntos importantes, inclusive assuntos da esfera nacional. Então, percebamos o seguinte. As imagens que vazaram ontem, mostra o coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, pessoa da confiança do presidente da República, quase que
naquela situação de ou omissão ou camaradagem com aquela horda cometendo aqueles crimes ali nos prédios públicos naquele fatal dia 8 de janeiro desse ano, né? Bom, todo mundo já viu isso aí. Qual que é o apelo que o Gazeta Entrevista faz diante dessa situação nova que foi criada? A CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de Investigação, certamente já deve ter sido criada, vai ser criada, ok? Isso gerou um fato político, tudo bem, não tem problema, é assim mesmo, é o jogo jogado. Agora, o que o Congresso não pode? E aí o governo do presidente Lula vai ter que ser muito habilidoso do ponto de vista político. Por quê? Porque há matérias importantes na esfera econômica, inclusive. Esse arcabouço fiscal é importante, cria um cenário para uma reforma tributária. Então, como que uma matéria não contamina a outra? Tem que ter muita habilidade política. E aí eu faço um apelo à nossa bancada federal, não é? Que a nossa bancada, ela é, à exceção do senador Sérgio Petecão, todos os demais fazem parte da oposição ao governo de Lula. Não tem problema. Agora, nessa matéria de ordem econômica, eu acho que tem que ter maturidade para poder separar as coisas. E pensar, não é parlamentar representando o Acre, vamos pensar no ambiente econômico do Acre, como que esse arcabouço fiscal pode ser importante para cá também. Isso é um apelo que eu faço, perfeito? E agora vou para o outro assunto, que é o seguinte, vou até chamar uma reportagem agora do Jair Alves e do Adailson Oliveira, que não deu para passar no Gazeta Alerta, é importante porque guarda relação com uma importante região do nosso estado, que é a região do Alto Acre. Vamos já falar a respeito de obras públicas, de licitações e etc. Então, é importante a gente entender essa reportagem, porque guarda relação com a ideia de melhorar a nossa infraestrutura na região do Alto Acre. Aperta o biloto aí, Lala. Na propaganda de abertura do comércio do Acre para o Peru, Bolívia e até a Ásia através dos portos peruanos, sempre a referência foi a BR-317, a rodovia chamada de Estrada do Pacífico, que liga o Brasil à Interoceânica, que corta a Amazônia e os Andes peruanos. Mas o principal corredor de produtos, que poderia ajudar economicamente os dois países, tem trechos críticos, buracos e desvios perigosos. A BR-317 tem em toda a sua extensão grandes áreas produtoras, de leite, gado de corte, agora milho e soja. De Brasileia sai a carne suína e de aves para os países vizinhos. Mas esse comércio está comprometido por causa da situação da estrada. O deputado Tadeu Assem disse que não entende porque apenas a BR-364 entrou na pauta de discussão da Assembleia e da bancada federal. Ele cobrou que dos recursos que serão disponibilizados, ou que foi prometido pelo governo federal, cerca de 600 milhões de reais, parte desse dinheiro deve ser direcionado para a BR-317, que é de grande importância econômica para o Estado. É um verdadeiro desastre que está acontecendo no momento. E é a única BR que nós temos que tem acesso ao Pacífico, é a Estrada do Pacífico. Então, assim, é um caos total, um abandono e até corre risco de acidentes fatais, porque, assim, você sabe que a BR, os usuários usam diariamente. Cerca de 60 mil veículos cruzam aquela BR até Assis Brasil para a fronteira. O deputado disse que a Estrada do Pacífico, principalmente entre Brasileia e Assis Brasil, está toda destruída por falta de manutenção nos últimos anos. Os poucos trechos recapeados não existem mais. Hoje são enormes crateras. Atualmente o preço dos produtos está mais alto nos municípios de Capixaba, Chapuri, Epitaçolândia, Brasileia e Assis Brasil, por causa do frete. As empresas cobram mais caro para transportar principalmente alimentos. Esses empresários querem compensar os prejuízos com os veículos na estrada. A proposta agora é que a Assembleia Legislativa inclua a 317 nas discussões e que o DENIT possa apresentar uma proposta de melhoria para a rodovia. A BR-364 tem uma importância muito grande para o nosso estado do Acre, mas tem muitos pais, né, e mães também. Então quero um olhar carinhoso. Eu que sou deputado ali da fronteira do Alto Acre, eu faço esse alerta, esse pedido para autoridades competentes. No caso é o governo federal, através do DENIT, que usam o recurso do nosso orçamento de 2023 para manutenção. Se a manutenção da BR-317 tivesse algo constante, não chegava esse caos que nós estamos hoje vivendo lá. Bom,
sobre essa situação, claro, que nós temos outras personagens para poder falar sobre. Com o procurador-chefe da Procuradoria Administrativa da PGE, procurador Paulo Jorge, o assunto é lei de licitações, a nova lei de licitações. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tauan. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente passar aí para os nossos cidadãos do estado do Acre, né, a importância dessa nova lei, transmitir para eles como é que isso pode ser, refletir, né, nas políticas públicas e na prestação de um bom serviço público para o cidadão do estado do Acre. Quando eu falei que os gestores públicos há muito tempo reclamavam digamos, do atraso que a Lei 8666 tinha, porque eles tinham a responsabilidade de conduzir com agilidade a política pública, e a 8666 travava a coisa. O que a nova Lei de Licitações e Contratos, quais são os avanços que você destacaria que são apresentados nessa cartilha? Vou até pedir, enquanto o procurador fala, senhor Egli, o senhor pode mirar aqui essa cartilha? Pode falar, Paulo. Então, eu poderia falar para você que um dos 3 pilares mais importantes a respeito dessa inovação da nova lei de licitações está, primeiro, na governança, né? A gente pode desenvolver esse tema aqui ao longo da nossa entrevista. O segundo é o planejamento. E o terceiro é a gestão de risco. E, no que diz respeito a dar uma maior celeridade para a despesa pública, eu diria que o planejamento ele é essencial para que isso ocorra. Além também, claro, da junção desses 3 pilares. A governança também é muito importante para isso. Agora, tá aí, gostei. Eu queria saber, porque quem olha assim, um leigo como eu, olha de longe, você fala nos 3 pilares: governança, planejamento e gestão de riscos. A princípio, não guardaria uma relação direta com a lei de licitações, né? Isso aí guarda mais com a gestão em si mesmo, né? Com a pegada do gestor, né? É exatamente isso, então. E era essa uma das dificuldades que era enfrentada antigamente, né? Porque a lei de licitações, a 8.666 de 93, naquela época, era uma época de constitucionalização, nós tínhamos acabado de sair de um regime de ditadura militar, a Constituição 88, estava renovando o nosso arcabouço jurídico, e na parte de licitação foi criada a lei de licitação. Naquela época, foi uma lei criada por engenheiros, para depois serem manuseadas por operadores jurídicos e gestores da administração pública, né? E isso dificultava um pouco até para o estudo e para a própria efetivação. Mas ela, por ser sido criada nesse contexto, ela não trouxe algumas preocupações para a administração pública que devem já pautar e que já pautavam, inclusive, o setor privado desde a década de 70. Veja, Tauan, esses pilares que eu falei para você, que nós estamos trazendo aqui para aplicar no setor público, notadamente aqui no estado do Acre, ele já era aplicado no setor privado na década de 80, nos bancos, para dar maior segurança para as normas bancárias, para gerar confiança no mercado e confiança para aquele que vai adquirir o produto. Nossa, o que nós aplicávamos a partir de 93 já era aplicado desde a década de 80? O que nós estamos trazendo na nova lei, né, já é uma prática que o setor privado adota há muito tempo, né? O setor privado ele acaba tendo essa antecipação, essa visão vanguardista, né, de estar sempre ali à frente do tempo dele, em virtude das necessidades e das próprias cobranças do mercado, que exigem uma maior previsibilidade e segurança na hora de fazer investimentos, né? O setor público demora um pouquinho para poder conseguir agregar esses valores, né? Porque o setor público ele não roda que nem o setor privado. Nós estamos tratando do erário público e qualquer pessoa que vai ordenar a despesa, que vai gerir a coisa pública, ele precisa justificar, e isso precisa ter uma transparência, porque nós estamos lidando com o dinheiro do povo, né? Paulo, eu vou colocar a coisa de uma maneira muito concreta. Vamos lá. Pode ser? Vamos. Estou aqui acabando de receber aqui, olha, uma telespectadora falando: Itaã, me ajude. Eu estou com pedra na bexiga, estou esperando uma cirurgia desde 2018. Vamos supor, eu já coloco esse absurdo aqui, mas claro que a lei de licitações não tem a ver com a demora na cirurgia. Mas vamos supor que eu sou secretário de Estado de Saúde. Tenho que comprar uma máquina que eu tiraria as pedras na bexiga dessa senhora aqui, apertando uns 4, 5 bilotos.
essa máquina custa 50 mil dólares, vamos supor. Na 8666, eu tinha que cumprir uma série de situações ali, uma série de exigências. Com essa nova lei de licitações e contratos, se eu precisar de forma urgente para salvar a vida dessa senhora, por exemplo, eu consigo? Então, eu diria para você que sim, a nova lei de licitações, ela tem essa abrangência, essa capilaridade de adentrar todos os órgãos públicos, notadamente a prestação de serviço de saúde. Como é que ela ajudaria nesse caso? Quando eu falei para você sobre o segundo pilar, o planejamento. Planejamento, certo. Não é verdade? A princípio, as pessoas elas têm a ideia de que, para você chegar à solução de um caso, você precisa contratar como você me deu um exemplo, um equipamento. Né? O Estado precisa contratar esse equipamento, por exemplo, para prestar esse serviço para essa cidadã. Mas imagina todo o processo que você vai percorrer para conseguir contratar um equipamento desse complexo, que tem pouca demanda no mercado, que vai exigir depois uma manutenção, uma garantia. Exato. Né? Vai ter todos os outros custos acessórios em volta dele, para você passar essa etapa que é burocrática, necessita ser um pouco, para prestar contas para o próprio cidadão, até lá vai demorar para a gente prestar esse serviço público. Se a gente tiver um planejamento, por vezes a gente vai ter uma criatividade de ver que não é somente adquirindo essa máquina que a gente vai resolver esse problema. A gente pode fazer um estudo de mercado e verificar se existem players que prestem esse serviço, que já tem essa máquina, e possam prestar esse serviço para a administração. Tá, então você está falando a respeito da terceirização, por exemplo. Não propriamente da terceirização. Né? A gente consegue delegar alguns serviços que a gente não consegue prestar ou demoraria para prestar. Isso é encontrar a melhor solução para a despesa pública, que está nesse segundo pilar que eu lhe falei, que é o planejamento. Como é que a nova lei traz o mecanismo para a gente poder buscar a melhor solução? Ele introduziu um instrumento chamado estudo técnico preliminar. Ele não existia na antiga lei. Estudo técnico preliminar. Exatamente. Esse estudo técnico preliminar, ele serve para quê? Aquele setor formado, principalmente por servidores que têm um know-how em planejamento e aquisição de serviços e produtos para a administração, ele deve estar a todo tempo olhando o mercado e olhando para outros órgãos para verificar as melhores práticas e melhores soluções para resolver uma determinada demanda pública. Como você me falou, imagina você estar lá na linha de frente precisando prestar esse serviço público. No momento você pensou, precisa adquirir essa máquina. Né? Certo. Você vai pedir isso para toda a cadeia gestora da CESAC. A CESAC vai verificar, de acordo com a sua demanda de emergência e a sua necessidade, qual é aquela melhor solução. Por vezes, adquirir a máquina não é a melhor solução porque não vai resolver o teu problema. Entendi. Ou não vai resolver o teu problema no tempo que você necessita. E aí, através do estudo técnico preliminar, ele vai procurar outras soluções. E aí vai ter que ser criativo nesse sentido. Pode ser com uma terceirização de serviço. Pode ser com um termo de cooperação, outro estado que já tem o equipamento. Pode ser de outras formas. O importante é que a gente precisa não ficar bitolado. Quando eu falo bitolado, eu sou professor também, eu gosto de falar isso para os meus alunos. Não me senti ofendido não, fique tranquilo. Somente que achar que a contratação ou aquele problema imediato ou a compra vai resolver o seu problema na administração pública. Entendi. Não, a gente vive num mundo hoje bem dinâmico, né, em virtude dos impactos da tecnologia da informação, e a gente consegue adotar outras práticas mais criativas que o principal intuito mesmo é esse, é prestar um bom serviço público, é preparar a máquina pública para que o dinheiro público chegue lá na ponta, de uma forma transparente, ágil, mas principalmente efetiva. Efetiva e com o máximo de economia para os cofres públicos. Com o máximo de economia. Né? Você economizando os cofres públicos, você consegue destinar o que foi economizado para uma melhor prestação ainda de um serviço público. Uma cartilha como essa, que avanços ela aponta para a gestão? Como é que o próprio governo tem dialogado com você? Falo isso, estou me referindo, olha, as grandes da gestão, né? Secretaria de Estado de Educação, DERACRE, Secretaria de Estado de Saúde. Esse pessoal tem lido a cartilha, tem decorado o que tem aqui? Como é que está? Itauã, se tem lido, eu não sei, mas eu fico lá em cima deles. Olha aí. Eu fico lá em cima deles. E o que você tem sentido? Trabalho. Eu tenho sentido uma boa recepção. Todos estão um pouco aflitos porque é algo novo, isso é natural, né? Mas estão confiantes no trabalho
e estão querendo receber esse produto, estão querendo aplicar. Isso é muito importante, é muito bom. Quanto tempo demorou para confeccionar essa cartilha? Como é que é a tua equipe? Me conta um pouco de como é que foi o processo para chegar a isso. Agora, a tua equipe sou eu mesmo, né? Não é bem isso. Hoje a Procuradoria do Estado, ela tem diversas especializadas, né? Certo. Que cuidam de diversos ramos ali que o Estado atua. A minha, no caso, é a administrativa, que cuida da parte de licitações e contratos. O Procurador-Geral, Marcos Mota, me designou em janeiro para tocar essa especializada. Foi a partir de então que eu comecei a mapear essa situação, né? Já sabia que estava prestes a ser exigido as novas regras da nova legislação e se tornou algo prioritário. Como eu falei para você, eu também sou professor, né? E eu entendo também, o professor ele precisa saber a necessidade do outro que vai receber. Então verifiquei logo, eu falei, nossa, então a gente tem que verificar, tem que olhar para o servidor que vai precisar aplicar essa lei, para o gestor, para o secretário, que vai precisar estar bem embasado na hora de assinar lá a sua ordem de despesa. E pensando nele, eu falei, vou tentar fazer mecanismos que possam minorar esse impacto, dá-lo mais segurança e dizer para ele, ó, a PGE está aqui, segurando a sua mão para lhe ajudar na efetivação dessa lei. Muito bacana, é importante, porque para além do secretário, porque quando a gente fala isso, a gente já concretiza, né? Fala CESACRE, já concretiza na imagem do secretário e muitas vezes não enxergamos que por trás do secretário tem uma equipe que precisa dominar isso aqui. Exatamente. Ou pelo menos deveria. Você tocou em outro ponto muito importante, Tauan, porque muitos pensam que a implementação normativa dessas regras, dessa legislação federal, que é a nova lei de licitação, ela acaba a sua função no plano normativo. Você faz um decreto e está tudo certo. Não é bem assim. Essa é só a primeira etapa. Eu acredito que a etapa mais difícil que virá vai ser implantar essa cultura. Exato. Como é que isso se efetiva ali, né? Exatamente. Implantar. Isso vai ser muito necessário através de uma atenção por parte do Estado, por parte do governo, para capacitar os servidores. E também para olhar para também chamar servidores para a administração pública. Vou chamar um intervalo agora, mas antes de tocar a musiquinha, vou só te fazer uma provocação e você me responde no próximo bloco. Claro. Pode ser? No início do governo do Gladson, no início, já 4 anos e 4 meses, colocou-se até de forma um pouco pejorativa a expressão a turma do freio de mão. Pessoas ligadas ali ao gabinete do governador, Secretaria de Fazenda, etc., licitação, pessoas que blindavam o governador Gladson Cameli para que ele não saísse assinando qualquer coisa e não viesse a ter problemas depois. Correto? Correto. Então aí isso travou a gestão pública, as coisas não andavam de tanto cuidado. Só que o que a gente viu na sequência foi uma sessão de atropelos. Uma sessão de atropelos. E aí, com a cereja do bolo, que é agora essa Operação Ptolomeu. Eu queria saber o seguinte, né? Afinal de contas, o gabinete do governador parece que não estava sabendo do que estava acontecendo na PGE. Você pode falar sobre isso depois do intervalo? Claro. Vamos lá então, vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.